você recebe perdão para os seus pecados, confiando em Deus e na justiça que Ele provisionou para você. Veja, mais uma vez, agora veja o versículo 12. Depois que ele disse, fez uma lista daquilo que ele não fazia, daquilo que ele não praticava, agora ele faz uma outra lista daquilo que ele fazia e de como ele era piedoso. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora veja bem esse homem, ele está todo orgulhoso diante de Deus. Eu não sou como estes homens, como os demais homens, eu não sou como este publicano, eu não roubo, eu não adultero, e não para por aí, Senhor, eu sou um dizimista fiel, eu jejuo. Lembra do Sermão do Monte de novo, quando Jesus fala para os seus discípulos, e quando jejuardes, não sereis como os hipócritas, certo? Quando vocês jejuarem, vocês vão lavar o rosto, para que ninguém saiba que vocês estão jejuando. E este homem está cantando vantagem a todos. Eu jejuo, e olha, 2 vezes por semana, não é de vez em quando não. Veja o quanto eu faço, Senhor, e ele está de fato confiando em tudo aquilo que ele não faz, e que a lei proibia, e que de fato proibia, e naquilo que ele fazia em adoração e em piedade diante de Deus. Um detalhe importante, Jesus não está dizendo que esse homem mentia. Ele poderia muito bem jejuar 2 vezes por semana. De fato, ele poderia dar o dízimo e ser fiel no dízimo. Deus não está preocupado simplesmente com aquilo que nós fazemos, mas no porquê que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Por isso o contraste do Sermão do Monte. Os fariseus oram, jejuam e dão esmolas. Não sejam como os fariseus, vocês têm que orar, jejuar e dar esmolas. Está lá no Sermão do Monte, confira depois. As ações são as mesmas. O que Jesus esperava dos seus discípulos é que a justiça dos seus discípulos excedesse em muito a dos escribas e fariseus. E é por isso então que ele diz: não procurem exercer a sua justiça diante dos homens. Os fariseus gostam de orar em pé nas sinagogas, para serem vistos dos homens. Vocês, quando orarem, no seu quarto em secreto. Os fariseus, eles gostam de dar esmola para todo mundo ver vocês, quando derem, que uma mão não veja o que a outra está fazendo. Os fariseus gostam de demonstrar que estão jejuando. Vocês, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, para que não pareça que vocês estão jejuando. Os fariseus faziam tudo isso para serem vistos dos homens, e Deus queria que seus discípulos, Jesus queria que seus discípulos fizessem as mesmas coisas, para que Deus fosse glorificado. Então a diferença do cristão não é necessariamente naquilo que ele faz, porque em muito daquilo que nós fazemos, nós vamos fazer coisas parecidas com os ímpios. Ímpios vão à escola e nós também vamos, ímpios trabalham e nós também trabalhamos, ímpios têm lazer e nós também temos. Qual é a diferença? A diferença é o porquê que eles fazem e o porquê que nós fazemos. Há ímpios honestos que não roubam, e crentes devem ser honestos e não roubar. A diferença deve ser o porquê. O ímpio não rouba porque ele não quer ser preso, ele não pensa em Deus e na sua glória. O crente que não rouba deve entender que ele deve honrar a Deus e se satisfazer com aquilo que Deus lhe dá. Então veja, as ações são as mesmas, a atitude do coração ela é diferente. Então não se admire deste homem estar fazendo de fato essas coisas. Quando ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, não duvide disso. Quando ele diz aqui, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, não duvide disso, porque o problema não é esse. O problema é confiar nessa justiça, é a intenção com que ele faz essas coisas, e a intenção aqui está bem clara: eu faço, Senhor, porque eu sou bom, então olha, me aceite. Ele faz para ser aceito.
E nós sabemos que as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícia. O problema desse homem é achar que ele poderia conseguir justificação pelos seus méritos. Ele se vê digno demais diante de Deus. Quando você lê a epístola de Paulo aos Romanos, você percebe que esse não é um problema exclusivo desse fariseu, mas que grande parte dos judeus acabaram com o decorrer do tempo agindo dessa forma e sendo orgulhosos, achando que porque tinham nascido no povo do pacto, bastaria cumprir a lei para serem salvos. É por isso que você tem, por exemplo, o capítulo 10 de Romanos. Vá lá comigo. Epístola aos Romanos, capítulo 10. Veja bem o que Paulo está falando aqui. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, sem entendimento. O que Paulo está falando aqui é muito sério. Ele está descrevendo os judeus como zelosos pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. E o que ocasiona esse zelo sem entendimento? Está no verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que Paulo descreve já no primeiro capítulo de Romanos, qual é, certo? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Onde está revelada a justiça de Deus? Olhe para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ali está revelada a justiça de Deus, que pune o pecado, a fim de poder justificar o pecador, que não pode cumprir a lei por si mesmo. E é por isso que alguém que cumpriu plenamente a lei, morreu em favor daqueles que não cumpriram. Então Paulo está dizendo no capítulo 10, eles desconheceram, deixaram de lado a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual era a justiça que eles procuravam estabelecer? Cumprir a lei. E eles entendiam isso. Cumprindo a lei, seremos salvos. Essa é a figura do fariseu lá da oração de Jesus. Ele de fato se vê um cumpridor da lei. Diferente então do fariseu, o publicano, ele não se achega a Deus confiado na sua justiça. Ele não tenta impressionar Deus com a sua oração. Ele não fala do que ele deixava de fazer e nem daquilo que ele fazia. Não. Ele apenas admite o seu pecado. Eu sou pecador. E como pecador, a única coisa que ele pode fazer é rogar a Deus: ser propício a mim. E essa palavra é importante. Por que esse homem está dizendo ser propício a mim, pecador? Uma das melhores explicações a respeito disso, para mim, é do James Boyce. Boyce, em um dos seus livros, diz o seguinte, ele relembra o seguinte: Deus havia mandado fazer a Arca da Aliança, lembra isso? O povo tinha a Arca da Aliança, naquela arca que ninguém poderia tocar, mas deveria ser levada nos ombros dos levitas, deveria ser colocada a lei, o maná e a vara de Arão. Deus mandou fazer uma tampa para essa arca, e nessa tampa havia 2 anjos com as asas voltadas para dentro, olhando um para o outro e para o centro, dentro da arca. Então imagine você olhando daí para cá, os 2 anjos aqui, a arca aqui na frente e aqui a tábua da lei, você está olhando daí para cá, certo? Então Boyce diz, Deus olhando de cima, o que ele vê? A lei. E quando Deus vê a lei, nós estamos condenados. Não há saída.
quem quebra a lei morre. Mas aí uma vez por ano o sacerdote matava um animal e em cima dessa tampa aspergia o sangue do cordeiro. E agora quando Deus olha, ele vê o sangue por conta da culpa do pecado, que demonstra que o pecado foi pago no cordeiro que apontava para o Redentor Jesus Cristo. O nome daquela tampa? Propiciatório. Quando a Escritura então diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, está identificando Cristo exatamente naquele ritual em que o sangue era derramado para cobrir a lei, e agora o Senhor não vê mais a lei que o homem quebrou, mas o preço que foi pago para que pecadores possam ser aceitos diante de Deus. E esse publicano está dizendo: sê propício a mim, me cubra com o teu sangue, perdoe o meu pecado. Não há aqui mérito dele, ele confia em outro sangue, que não o dele, numa outra obra que não as dele. Ele está aqui confiando exatamente naquilo que o Senhor Jesus Cristo faria, representado no Antigo Testamento, uma das representações na arca, na minha opinião, uma das mais belas representações de Cristo no Antigo Testamento. Sê propício a mim, pecador. Ele reconhece o seu pecado. Você aprende aqui que ser religioso não significa necessariamente ser alguém piedoso, de que ser dizimista fiel, frequentar os trabalhos da igreja pontualmente, não te torna alguém piedoso de fato. Afinal de contas, diz o Senhor Jesus Cristo que lá no último dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos muita coisa, nós expulsamos demônios, nós curamos doenças, apartai-vos de mim. Fazer coisas religiosas não significa piedade. Agora, piedade exige que você faça as coisas religiosas, não exclui. É impossível você ser piedoso sem orar, é impossível você ser piedoso sem ler a Bíblia, é impossível você ser piedoso sem ser liberal para o reino de Deus, é impossível você ser piedoso sem servir, mas é bem possível você servir, ser liberal e fazer todas essas outras coisas e ser ímpio, fazendo por razões erradas, talvez entregando dízimo com medo de Deus tirar o resto que você ama tanto, ou para ser bem visto na igreja como alguém que serve bastante, buscando o louvor dos homens. Não é necessariamente a ação que te torna piedoso, mas a intenção do coração e o entendimento que nós vivemos para a glória de Deus, daquele que deu o seu próprio Filho por nossos pecados. Há muita piedade impiedosa dentro das nossas igrejas.